Este programa é patrocinado por Baljet, Rua da Granja 555, Rio Tinto. Euri Seguros, Sociedade de Mediação de Seguros Limitada. Edifício Domus Milênio, em Monção. Rua da Boa Vista, número 600, Rio Tinto. Da parte da Casa dos Grandes, vamos retomar esta segunda parte com esta vitória, digo, suadíssima do Benfica. Vitor, foi penalti, não foi penalti? Vamos já direto ao assunto. Acho que não há dúvida. Acho que transpirou aqui um bocadinho a ideia que foi um jeito feito pelo Sr. Árbitro do minutos. Como é que essa ideia transpirou a quem? A ti? Ou... Voz corrente. Não tenho ouvido nada, tirando dos portistas, como é lógico, mas eles são todos suspeitos, porque se alguém não deve falar em penaltis, acho que é o Porto. Porquê? Porque esta época já teve várias mãos dentro da área e não vi um penalti a ser marcado contra o Porto. Pedro, foi penalti ou não foi penalti? O Vitor não ouviu? Não foi, e ele está enganado, porque assim, o presidente da Académica manifestou-se logo no final do jogo. Sim, mas esse manifesta-se logo no final do jogo e atenção que o Edinho manifestou-se acerca de outra coisa, não do penal. Não temos nada, não vamos aqui. Sim, mas isso era para justificar o calor do jogo, que aos 95 minutos aquele penalti não se marca. Não se marca porque é um penalti dúbio, porque os jogadores agarram-se mutuamente. Claro, os jogadores agarram-se mutuamente. Mas tem alguma coisa o facto de ser aos 95 minutos? Acho que sim. Qual é a diferença entre aos 95 e aos 100? Pedro, desculpa lá, posso fazer uma pergunta? Pedro, qual é a diferença de marcar um penalti aos 95 ou aos 3 minutos? Isso foi o que eu perguntei. É muito fácil, porque se marcares aos 3 minutos fica um 0 e o jogo no final até pode ficar 10-10. Pois, mas já vais perder em vantagem, já partes em vantagem, Não interessa. Estamos a falar... Então se calhar estás a compreender porque é que vocês o ano passado marcam um golo em fora de jogo aos 92 e nós não gostámos. Um gol aos 92 quando? O ano passado na Luz. Não foi aos 92, foi aos 85. Não, foi aos 92 minutos. Por exemplo. Estava a acabar o jogo mas eu sempre tenho razão. Também acho que não se deve marcar. Pronto, claro. Mas eu sempre disse que o gol foi fora de jogo. Não disseste. Claro que não marcou. Sempre disse que o gol foi fora de jogo. Dizes agora, na altura disseste que era Agora, gol. acho que o penalti ontem, aos 95, sendo o penalti dúbio, que depende da interpretação do árbitro ali naquele momento, acho que o agarrão é mútuo mesmo. Claro que depois há a inteligência do Gaetan. Pedro, depende sempre da interpretação do árbitro. Sim, mas qualquer lance que se passe dentro do campo de jogo depende sempre da interpretação do árbitro. O árbitro tem que ter a noção temporal. Não depende da tua, nem da minha. Tem que ter a noção temporal, não é? Do que está. Mas que temporal? O jogo tem 90 minutos, mais os descontos. As regras não são. Estás-me a querer dizer que aos 95 minutos pode haver agressões e pegar toda a chapada. Isso até isso é a interpretação do árbitro. O árbitro, não é? Podia ter dado só 3 minutos, eu não vi onde é que o problema do Porto foi achar até aos 95 e ficar a 2 pontos de vantagem do Benfica. Eu vou-te explicar com os 5 minutos e foram poucos. E foram poucos. É simples análise, é simples tiveram que guardar os foguetes. Pois, já vinham todos para a rua. Já estavam a ir para a rua, tiveram que arrumar os 5 minutos agora. Os 5 minutos de ontem é fácil. O Benfica faz 3 substituições, a Académica faz mais 3 substituições. Logo aí estamos a falar perfeitamente justificável os 5 minutos. 3 minutos. As paragens que há no jogo, supostas lesões dos jogadores da Académica, sim, fizeram não existiram. Fizeram Antijogo, toda a gente viu. Só não viu quem não quis. O tempo que o guarda-redes, aliás, o árbitro avisou o guarda-redes 2 vezes que ele estava a perder tempo e que eu ia dar o amarelo e acabou o jogo e não o deu. Tudo isto, acho que os 5 minutos
Porque assim, nos 5 minutos, qualquer jogo, normalmente tem entre 4 e 5 minutos. 5 minutos eu suporto ver mais Não sei qual é o problema. Mas Porque pronto, eu só queria dizer se o que isto gol é aos depende da 90 intenção do e 92 e o árbitro tivesse dado 3 minutos, sabes aqui a dizer que 3 minutos era muito. Acho que é mais a frustração de quem adivinhava que o Benfica já não ia ganhar do que propriamente Se tivesse dado 3 minutos, o Benfica tinha ganho. Sim, principalmente a deles, sim. Claro, É um bocado isso. lógico que é. Eu deixava no ar se o Porto tivesse ganho aos 95 com um penalti. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Dúbio. Já ganhaste aos 92 e 93. Não, ganhamos. Já ganhaste jogos, olha, que lembro Já vi- com já o olhei. Proença. Com o Proença, o Lisandro atira-se para o chão e o árbitro marcou o penalti aqui no Dragão contra nós. Opa, queres exemplos? É sempre os árbitros, sempre. Desculpa lá, tu é que estás a levantar a questão do árbitro. Marcar um penalti aos 95 minutos. 95 não, foi aos 94. Contra o Benfica. Vocês queriam já passar para a frente para dizerem que iam ser campeões e que ninguém vos passava. Não temos tempo. Pronto, vamos ver. Vocês têm que jogar a bola. Pode ser que amanhã, quando volta contra o E Málaga, vou dizer uma coisa, vocês baixem a crista. o Porto tem 70% de posse de bola, é o Barcelona. O Benfica ontem teve 70% de posse de bola. Não sei, teve 60, não? Não, teve 67. 67 Teve 67. E quer dizer, não joga nada, e foi levado ao colo, e penaltis inventados. Vítor, Epá, uma não coisa é pode quando haver uma coisa dualidade de uma co- critérios. Uma coisa é quando Também tens- posso dizer que o Benfica ontem foi o Barcelona, 67%, como tu dizes. Não, eu não digo 67, eu digo 78. E digo 78. 78. Onde é que tiveste 78? onde é que tiveste 78? Tivemos 78. Estás-me Espera aí. Jogas sozinho. Espera, não. Esse jogo não teve 5 minutos, teve para aí 15, Chegámos a ter certeza. 78% de posse de bola. Nos 5 primeiros minutos tiveste 78. Mas acima de 70%. Mas ganhámos 5-0. Não ganhámos 1-0 com um penalti no último minuto descarado. Desculpa lá, o Benfica, de quantas oportunidades de gol teve? Sabes quantos remates ou ataques o Benfica fez ontem? 57. 57. Então, mas 57. E para marcar Sabes um quantos gol gols de fez a penalti, para marcar Académica? um gol de penalti? Sabes quantos fez a A nossa Académica? eficácia está... Fez 7 e não fez o remate à baliza. Vítor, mas nós temos 70% de posse de bola, temos 20, para lá não temos 50, se calhar temos 20 ou 30 E só ataques, marcamos 5 mostra que vocês golos. estão mesmo receosos que o Benfica este ano seja campeão. Não, claro, com estas arbitragens, claro, terão um receio. Não é que o Benfica seja campeão, porque acho que nem assim consegue já lá. Será que nós entramos numa fase da Liga em que estas questões começam a ser mais importantes que o próprio jogo em si? Começa a faltar o gás. Rui, há uns Cada vez mais, programas porque atrás. cada vez começam a andar mais nervosos. Não vejo Mas aqui o Porto são nervoso nada. ambas E as quando partes. Não, chegamos acho que eles. e mais. quando chegamos Porquê? ao desespero. Porquê? Porque não estão habituados. No ano passado, Não estão foi isso que habituados. aconteceu. Rui, quando chegámos ao desespero. Sim, mas o ano passado toda a gente sabe o que é que aconteceu também. E Também isso é é a única sempre, coisa claro, que eu temo, não é? O ano passado vamos a Guimarães ser roubados, a Académica somos roubados e depois levámos a machadada final do jogo Mas- contra eles. mas, por exemplo, e foi assim que perdemos os 5 Vitor, pontos que tínhamos de avanço. Vitor, mas por exemplo, o Benfica empatando na Madeira com o Nacional. É um jogo difícil. É um jogo Eu difícil. sempre É um disse, jogo, eu sempre disse que não me acreditava que ia ser decidido aqui no Dragão. Entre os dois. Eu sempre disse que iam perder pontos até chegar ao Dragão. Mas o que eu te ia perguntar é o seguinte: o Benfica empatando na Madeira, que é um jogo difícil, tudo bem. E agora, ganhando da forma que ganhou, pelo menos de uma forma sofrida e muito, com a Académica, porque essa posse de bola, e esses ataques que tu dizes que o Benfica fez, não significam por si só que o Benfica fez uma grande exibição. Foi longe disso. Não fez. Não há nada a dizer isso. Não fez nem podia. Também não Vamos lá ver uma mostram, coisa. não paira um bocadinho aquele mês, lá estamos nós a quebrar, nesta altura o Benfica quebra concordo. também, não? É preciso ver que o Benfica teve um jogo extremamente difícil na Alemanha, Tirando esse, 4 dias antes, na mas quinta-feira. nesse jogo o Jesus até poupou alguns jogadores. Está bem. E ontem também poupámos Porque alguns, a fomos obrigados. prioridade- O Matites, nós ontem jogámos com miúdos. 2 ou 3 miúdos que nem sequer estão habituados a estas coisas. Segundo, o terreno, ontem o Estado da Luz, só não viu quem não quis, não é? O campo estava cheio de areia, estava extremamente pesado. Mas o Benfica teve a oportunidade, sei se o guarda-redes estava numa grande forma, defendeu praticamente, aliás, há lá uma bola que ele defende, ainda vai à trave. Fez. Houve duas também, de resto, não é? Sim, botou 2 bolas no posto. Posto ao Mas posto. que eram miúdos é que dois. vocês jogaram? Que miúdos? Tirando o André Almeida, que tem 22 anos, que tem tantos anos como o Danilo e como o Alexandro. Eu não vejo que miúdos é que vocês Olha jogaram. lá, John tem 21. Pronto. Não, mas são os jogadores que vêm buscar habitualmente não são titulares. Penso que é mais Exatamente, nesse quer aspecto. dizer, o Matites. Foi o André Gomes, Olha, o Matites, como toda a gente André sabe, Almeida.
tem sido um dos melhores e jogadores mais influentes. O Cardoso, quer dizer, o Benfica ontem joga desfalcado. Contra uma equipa que não veio jogar o jogo pelo jogo, nem fez nada para ganhar, veio com ordens nítidas para fazer o Benfica perder pontos, mais nada. Foi isso que a Académica fez ontem em 95 minutos. Mas quem são vocês? Também não achas normal, por exemplo... Vocês gostavam de ver assim todos como ao a jogarem? Não, eu gostava é que a Académica, conforme jogou connosco, que jogasse contra vocês assim. E no ano passado, tenho a impressão que as ordens e as táticas de jogo não são exatamente as mesmas, sabes? Sei que o ano passado a Académica Porque eu vi o Porto, eu vi o Olhanense a empatar com o Porto e não marcou 2, nem o segundo, nem o terceiro, porque o Elton defendeu com os pés e nem sabe como. Vi uma equipa a jogar aqui em vossa casa e jogou o jogo pelo jogo. Mas quando o Benfica jogar com o Olhanense, pois a Académica ontem não fez. Académica ontem. Mas o Benfica como diz o Pedro Manuel, é preciso ter arte para se defender. Exatamente. Mas, ó Vitor, o Benfica jogou recentemente com a Académica para a Taça da Liga e levou 4-0 em casa. Porque jogar de uma forma aberta. Não é normal que depois disso eles eu não estou a falar não estou a falar em jogar de uma forma aberta. Estou a falar em não fazer o antijogo que a Académica fez ontem, nitidamente, para passar tempo. Quem viu o jogo, desde os guarda-redes, os jogadores a mandarem-se para o chão, a lesionarem-se sozinhos. Há um caso até que foi mesmo sozinho, o defesa da Académica mandou-se para o chão. Quer dizer, tudo isto junto, viu-se nitidamente qual era a tática da Académica ali, o que a Académica queria. Queria um ponto, claro. Queria um ponto. Não sei se o prémio do jogo, eu acho que o prémio do jogo era se calhar muito... Não. Queria-vos dar 2 pontos. Exatamente, acho que havia alguém a pagar o prémio do jogo aos jogadores da Académica. Mas tu achas que havia mais alguma entidade para além do Benfica Académico? É lógico. O que é que tu achas sobre isso? O que é que eu acho? O Porto agora vai pagar então todas as equipes que vão jogar contra o Benfica. O Porto vai pagar caso deixa eu ouvir, não, é assim, principalmente aquelas que têm treinadores identificados convosco. Ainda bem que o Olhanense levou a chicotada, o que ajuda entrou, porque isto é um contrassenso que estás a dizer, Vitor. Quer dizer, na época passada a Académica ganha-nos 3-0, arruma-nos da Taça Portugal, vem empatar 1-1 aqui ao Dragão, depois nós temos de ganhar a Luz, que ficamos a um ponto outra vez do Benfica. Quer dizer, isto é um contrassenso. Não é, sabes, mas é isso mesmo que eu quero chegar. Sabes qual é a minha opinião? Acho que a Académica tem equipa para, não digo discutir, mas para jogar de outra forma. Porque a Académica tem uma equipa que joga bem. Victor, não tem necessidade de fazer aquele tipo de jogo que fez ontem. Victor, mas cada um, eu acho, assim, os jogadores da Académica não eram faltas, não recorreram a jogo sujo, ou seja, jogaram com as armas que tinham, legais, acho legais. Victor, mas o antijogo ocorre em todos. O Benfica jogando com o Porto, se tiver a ganhar 1-0 a 5 minutos do fim, faz antijogo. 5 minutos. Não interessa, mas o faz. Qual é a diferença entre fazer 5 minutos e fazer o jogo todo? Eu acho que o vosso problema, problema do penalti a favor do Benfica resume-se a uma coisa muito simples. Vocês veem o penalti do Benfica como se fosse um penalti contra vocês e vocês perderem o jogo no último minuto. Porque vocês estavam à espera que o Benfica perdesse o jogo e vocês ganhassem 2 pontos ao Benfica. E como o Benfica havia o penalti, vocês bem que se o Benfica tiver o penalti vai ganhar 3 pontos. É que ninguém está preocupado com a Académica. Nada. Vocês revêem-se no jogo como se fossem vocês a jogarem contra vocês. E aí, daí a vossa raiva. Imagina que estás a ver o Porto e o Porto está empatado 0-0 e no último minuto tem um penalti que é penalti, seja duvidoso ou não, podia até nem ser, mas é penalti, o árbitro marca e vocês perdem o jogo e vocês ficavam doentes, essa é a vossa raiva, vocês revêem-se no penalti que foi marcado a favor do Benfica. Isto só quer dizer uma coisa, quer dizer que embora vocês ainda consigam controlar os meandros do futebol, não conseguem dominar tanto, vai dando para umas taças da Liga para irem e tal, mas o campeonato não está decidido. Taças da Liga na Secretaria. Atenção, o campeonato não está decidido. Não está decidido. Quer dizer que o Benfica diz assim alto, nós também temos. Eles não controlam 100%. Isto é claro que não. Isto é. Mas há o direito de resposta para pior que um benfiquista.
é um sportinguista. A falar do Benfica. A falar do Benfica. Como dizia o Reagan, vocês pertencem ao eixo do mal. É duplamente, ele tem uma carga negativa do mal. dupla em cima. É do Benfica, né? Tem que falar bem do Benfica e tem que dizer mal do Porto. Não, claramente que não. O Porto... Isto é um caso isolado, porque o normal nem é isso, não é? Rui, as relações são muito melhores entre o Sporting e o Porto, provavelmente entre o isto Sporting e o Benfica. Isto é claramente... Eu gosto muito de esportistas, tenho muitos amigos esportistas e... Isto claramente Ainda é como se diz na gira, é ressabiense Mas do Sporting. Não, o Porto, independentemente de... é verdade ou não? Naquele penalti, quem sentiu que perdeu o jogo, ou os dois pontos foi por O Porto é que perdeu os pontos. É evidente. Isso é evidente. É lógico que nós... E daí a raiva. O Benfica vai ter que perder pontos, não é? Para nós sermos campeões. Senão, mesmo que nós ganhemos os jogos todos... É bem ou mal. E o Benfica ganhar os jogos todos... Este ano já não devemos ter mais um problema, acho eu. Não, mas... Nós ainda temos uma palavra a dizer na próxima jornada, vamos jogar com o Estoril e a seguir são vocês, não é? Levem para lá esta equipa, assim, meninos, a gente diz como é que é. Isto poderia ser fácil para o Porto, o normal, o natural. O Benfica, nesta altura, eu estou convencido que vai perder pontos, apesar de que o calendário não é muito difícil para o Benfica nos próximos jogos. A fase pior passou até. Não, Quem mas... é que tem o calendário mais acessível, já agora, entre Porto e Benfica? O Benfica teve agora estes últimos, aliás, até domingo a fase pior, de mais jogos e jogos difíceis. Vai jogar em casa o Passos Ferreira no próximo fim de semana. Por exemplo, tirando o Porto aqui no Dragão, qual é a deslocação mais complicada? não sei, se calhar neste momento a próxima não é fácil para mim, vir aqui acho que ao Passos Ferreira. Não, é jogo em casa, Passos Ferreira, são 2 jogos. Em casa é jogo e o Rio Ave, pronto, é por isso que eu digo, estas equipas pequenas podem decidir muita coisa. O Passos Ferreira vem a perder 2 vezes à Luz. Para a Taça de Portugal e para... Também não te acreditavas que o Benfica fosse ganhar a Braga e ganhar. Pronto, eu não me acredito. E o Porto, quais são as saídas mais difíceis que tem no que falta até ao final do campeonato? Estejas a ver? Tirando o Sporting. O Porto tem a deslocação ao Sporting, que eu não considero particularmente mais difícil do que outras, porque estamos a falar do 11º classificado. Neste momento, jogar com os Júniores, mal do Porto, se não... Empataste em casa para ir com o 10º. Eu acho que só mostra... Por isso, não venhas com esse tipo de teoria. Pode ter uma noite má, mas não estou convencido, não. Acho que sim, deves menosprezar o adversário. Aliás, agora não te esqueças que os jogos da Liga dos Campeões começam a ter peso. Provavelmente. Mas tem lá o... Não, o Benfica já jogou com o Braga. Tem lá o... Também tem o jogo difícil em casa. O Benfica, em casa? Com o Braga. Já fez a surpresa do gol. Certo. Já fez os Porto dois. tem um jogo em casa com o Braga, vai ser difícil. E depois tem o último jogo com Passos Ferreira, mas esse último jogo, para já, acho que... Depende se precisar dele. Exatamente. Acho que Se antes precisar do para jogo ser do Dragão, campeão... nesse aspecto eu acho que o Benfica tem o calendário mais difícil que tem que vir ao Dragão, que é só a deslocação mais difícil que o Benfica tem na época toda. Mas a vinda cá é sempre difícil para os dois lados, não é? Não? Sim, mas é mais fácil para o Porto jogar em casa. Se for como o ano, até parece que ganhaste o ano passado em casa. Estamos 2-2. Voltando aqui ao jogo, ao Benfica Académico, também fala-se muito no penalti que foi assinalado a favor do Benfica, mas há aqui um penalti também que o Benfica reclama que não foi marcado. Como é que é de explicar isso? É verdade? Eu acho que é penalti. Se viste também? Eu acho que é penalti. O Pedro, como está habituado que a equipa dele pode jogar a bola com a mão, diz que não. 48, Helder Cabral também. Sim, uma mão dentro da área. Deixa menos dúvidas este do que o último. Mas então espera aí, em 2 o Arte não pode marcar um. É assim, eu este... Mas este foi aos 95. O do Helder Cabral... Eles estavam com o carro ligado e com a mão na buzina. Era o que se ligava para casa. Sinceramente, ele estava... Eu só tinha 3 minutos após o final da primeira parte. Estava dentro do prazo. Eu, apesar de achar que é penalti, dou o benefício da dúvida ao árbitro só pelo posicionamento, que ele pode não ter visto. Mas, quer dizer, ele pode não ter visto, o outro tem que ver. O último, tem que ir ao por acaso eu gosto. Este. Este não é escandalizado. Eu sei que os custos preferem um penalti aos 95. Tens que admitir, se há 2 penaltis, o Arte marcou um, até nem está mal, não é? Foi muito mal o Arte.
Não, mas aquilo continua a dizer que não há 2 penaltis. Para mim, há um. Que ele Então não se há marcou. um, ele marcou um, epá, Mas está justo. compensou. Está justo, então. Se há um penalti, ele também só marcou um, está justo. Ó, Vitor, a lei da compensação. Por isso é que eu Estavam digo. todos contentes que o árbitro tinha roubado. Olha, eu vi um lance, acho que eu vi um lance esta Eu não falava semana. nisso. Acho que é num jogo com o Guimarães. O Arte, na mesma jogada, quase marca 2 penaltis. Não sei se viste. De quem? Com o Guimarães. Não, o Guimarães Moreirense? Sim, o árbitro marca o penalti, o gajo do Guimarães falha, a jogada continua e logo de seguida penalti outra vez que o gajo dá a mão. Bem, E são os dois bem marcados, é? Faz Atenção. fenómeno- praticamente no mesmo minuto o Arte marca 2 penaltis. É o fenómeno mais deixou correr o primeiro. fantástico. É o fenómeno mais Não, o fantástico guarda-redes defende. do A futebol. bola Foi vem para quando vocês jogo, tiveram né? 2 penaltis seguidos. E logo de seguida a bola para e o gajo dá a mão, penalti outra vez. 2 penaltis E seguidos. são os dois bem marcados. Pá. Mas foram perseguidos. Agora é Mas assim, quando é são- penalti, são- quando é penalti para o jogo, não é? Resto? Não, Quando se o marca um passado- penalti. Passado três primeiro vezes o Guimarães. guarda-redes defende e mete a bola em jogo. Não, mas se foi o penalti, antes do guarda-redes defender. Foi penalti. O guarda-redes defendeu. O Arte marca penalti, bem marcado. Então Só não é penalti. o gajo do Guimarães Não é falha. penalti. Foi penalti, não é? Pelo visto foi penalti o primeiro. E Foi, e o guarda-redes defende. Mete a bola em Mas o jogo não jogo. devia ter parado aí. Não, então se guarda-redes Continua, defende. continua, e a falta fica por marcar. Não, marcou o Não estás a penalti. perceber, o Arte marca o penalti. Primeiro penalti, o Arte marca. E o jogador gajo do falha o Guimarães. penalti. Falha o penalti, o guarda-redes marca. defende. Ao meter a bola em jogo, a bola vem para a área, o de Moreirense dá a mão. E ele marca Outro dois penaltis. penalti. São os dois bem marcados, mas é assim, eu digo assim, este gajo, o árbitro, teve coragem para o fazer, para ano marcar passado- 2 ano penaltis. passado o Benfica São Guimarães, penaltis, o Duarte Gomes, no certo, mesmo certo, minuto estou ou a dois. perceber. O Duarte Gomes, ano passado, no Benfica Guimarães, marcou 3, não foram? Depois foram 3, E não não é? Em são- 20 minutos. e não em 10 são minutos. penaltis? Não, para mim 2 deles não são. Pois, Tá aqui o Vocês problema tiveram 2 penaltis seguidos na área. O guarda não Olha, nenhum. mas os da não tem a académica, ver com o olha, número de os da penaltis, nem o académica tempo são, deles não são? cometidos. Os penaltis têm que ser. oh, Se forem 10, tem que ser 10. Ó, Com a Pedro, justeza Ó, Pedro. da decisão, mais nada. os da académica são penaltis, do ano passado com o Benfica. São, para mim São? são. Pois são. Já o admitiste aqui que não Para- eram, para- mas para- pronto, Estás a hoje perguntar ao já cego são. se quer ver. Hoje já, Estás a não, perguntar ao ele cego já se quer ver. admitiu, ele já admitiu aqui que não eram. Desta época, não é da época passada, desta época. Entretanto, Em cima da linha. o treinador Em cima da linha. decide complicar o Jesus, não é? De vez em quando também, de vez em quando não, muitas vezes, também gosta de mandar umas bocas e acho que se dirigiu ao jogador da Académica. Bem, Vem manifestando a frustração. Não vou comentar. Achas que fica não, bem? não vou comentar uma jogador- coisa que ainda só conheço a versão de um dos lados. O e é Jesus suspeito. falou sobre isso. É? O Jesus falou Mas sobre não- isso. não Disse não houve disse- violência, não pois disse- não houve violência. É? Ele disse Não houve disse, violência, pois mas não disse nem confirmou o que ele Mas não disse. desmentiu também. Estás a Ele só perceber? disse não houve violência. Pronto, se não houve Agora- violência. Claro, ele teve sorte, o Edinho. Agora é assim. Se o Benfica não tem ganho, mas ele leva as chapadas das pessoas. mas não comentas porque não acreditas que tenha sido assim? Também não vejo desmentido. Também vejo desmentido. Quem cala consente, não é? Não ouvi. Quando ela está a ferver, cai água para fora, apaga os bicos do Não achas- fogão. não achas que- E aquilo ali tem que se limpar. Não achas que é um bocadinho de mau gosto, pelo menos? No mínimo. No De quem? mínimo. Do Sim. Edinho? Acho Não, que não, sim. não, Acho não é que, Edinho, acho que do ele Jesus. sentiu-se lesado, Do Jesus. porque o prémio de jogo devia ser bastante elevado. E ele deve-se ter sentido lesado com o dinheiro que perdeu no último minuto, se calhar, e então, pronto, deve ter provocado. Mas ó, o Edinho. Não sei, sim. Rui, posso Porque fazer um assim, comentário em porque eu relação antes de a essa saber hoje que é situação? de Jesus, o que eu tinha ouvido, ou tinha lido, é que o Edinho se tinha pegado com o Luizão. Isto foi a primeira versão que ouço. Depois aparece a história do Jesus. Opa, assim, não... Eu tenho uma opinião, eu não vou eu tenho uma estar aqui opinião a comentar concreta em coisas relação que a não isso. sei e que não ouvi. E já disse que tenho uma Como, deixa-me só dizer uma coisa, como, por exemplo, no lance do ano passado, da semana passada, do Cardoso, há quem diga que o Proença virou-se para o Cardoso explosão, e na isto vai explosão. sair caro. É? Isso E quando no é- final vejo cima da o cara. Cardoso a levar um jogo. Então, provavelmente não disse isso, não é? Pois é assim, estas coisas do futebol, opa, Ó Vítor, mas em relação a isso eu vou dizer uma coisa. Acho que se especula demasiado. Eu tenho uma admiração, uma certa admiração pelo Jorge Jesus, já disse, como treinador a nível tático e isso, acho que é um bom treinador, e o teu presidente também. A Agora, nível- aliás, a até o nível- Sporting a tem. nível pessoal, Sporting quer Jesus. acho que o Jorge Jesus, além de ser um terrível comunicador, cai um bocado em comete alguns excessos. Eu recordo uma frase que disse o Manuel Machado, que disse: um vintém é um vintém e um cretino será sempre um cretino. O Jorge Jesus deixa cair a máscara nestas situações. O que ele disse ontem, eu não admiro nada que tenha dito,
Porquê? Olha, Porque se tu diga uma tivesses coisa? visto ontem a Benfica TV a relatar o jogo, no final, foi mais ou menos isto que os comentadores, os jornalistas disseram. Portanto, não causa nenhuma estranheza que o Jesus tenha dito isto. Pedro, No calor do jogo, até pode ter dito. Pedro, Os jogadores olha, em eu não te vou dizem isto cá comentar, para sabes fora. porquê? Pedro, tantas coisas que se passam Sabes o que é que eu não te vou comentar? tantos O insultos. Mourinho, que é o melhor treinador do mundo, toda a gente sabe que é perito neste tipo de coisas. Sim, E se tiver que insultar e mandar deste tipo de bocas, manda. Só que fala com outra Estás a imprensa. perceber? Mas eu acho que é uma Porque questão de assim, nível. É uma questão de E eu estou a dizer nível. o Mourinho para não falar em qualquer Eu acho que treinador isto que é uma passa questão pelo de Porto. nível. Não é? Acho que é uma questão de nível. Só dois assuntos que eu Espera aí, é o queria Vítor Pereira avançar. que tem nível? O Vilas Boas, o Vítor Pereira, sim, nunca vi baixar de nível. Não, um gajo que faz o que ele fez na Luz, o que é que achas? Quem? Não é Quem baixar de fez? nível? Não. Que desapareceu da conferência de imprensa, Mas, vira senhor, Costa não vai-se responde- embora. não, mas, senhor, não Achas responde que isso é mais nível de um perguntas, treinador? Está bem questionado. Vitor, avançando um bocadinho É, aqui no programa, esta semana falou-se, ou alguém sugeriu, Lima na seleção. O que é que te parece, o que é que te parece esta notícia? Eu vi, Comentário que te merece. quem sugeriu foi o comentador da Sport TV que lhe fez a pergunta. E que ele se manifestou E disponível, não é? ele mostrou-se disponível. E eu vou manter a posição que tive sempre até hoje. Não acho justo. Nunca concordei que os jogadores estrangeiros Naturalizados. jogassem naturalizados ou por naturalizar, não interessa. Nunca concordei, porque assim, se nós queremos falar em formação e ter formação, acho que continuo a achar que não temos que ir buscar jogadores de fora, seja da equipa A, B ou C. Por acaso, ao Lima, acho que no Benfica é um caso inédito, já houve vários no Porto, houve no Sporting, nunca concordei, não é agora que vou concordar, nem mudar a minha opinião. Mas como jogador, seria uma boa aquisição para a seleção? Como jogador, penso que aí, sabes qual é a minha opinião acerca do Lima, não é? Achas que é um bom reforço? Rui, acho que sim, claramente que sim. Eu já disse aqui que o Lima, para mim, foi das grandes aquisições que o Benfica fez este ano. E se pudesse ser utilizado na seleção em prol da equipa e isso trouxesse benefícios, mas porque não? Tu vias com meus olhos? Claro. Bem entrado. Claro. Eu já disse aqui, sou contrário à opinião do Vítor, que no mundo em que nós vemos hoje este tipo de pensamentos, de nacionalismos não fazem sentido. Não é? Se os outros fazem, porque é que nós não fazemos? Estamos a jogar com os mesmos... Se não fazem sentido, que não critiquem o Benfica por ter só jogadores estrangeiros. De chinelos e tu jogares chuteiros, dizendo assim, olha, dá-me chuteiros, não, mas eu sempre joguei de chinelos, vou jogar de chinelos, eu vou jogar de chuteiros. Ainda a semana passada, ou há 15 dias, aqui vieram com umas estatísticas que o Benfica é a equipa que mais estrangeiros joga e toda a gente atacou o Benfica por causa disso. Diferente. Isso é então totalmente não vale a pena então falarmos. Quando é o Benfica é mau, quando aos outros é bom, eu venho por embora tenha a ver, é totalmente estrangeiro, mesmo que diferente. seja naturalizado, nessa estatística continua a ser estrangeiro. Depois continua. Sim, eu nunca tratei. Pois continua. O Deco, que eu acho que o Deco, para mim, até foi o único jogador que se calhar mereceu e que aí tive um bocado de acordo. Totalmente de acordo. Como o Pepe é O Pepe também inquestionável. Mas o Lienzo já sempre foi com a minha. Já foi, não vou mudar a minha opinião. já foi uma habilidade. Só a habilidade. Mas no caso do Lima, achas que seria também uma boa aquisição para a Se seleção? falar só em termos desportivos, Sim. claro que neste momento, se calhar, selecionáveis, se ele caso tivesse selecionável, seria mais valia, porque como avançado não vejo em português muito melhor. Mas Então o Lienzo não é, agora que joga no Porto, se calhar o Lienzo. Agora se calhar que o Lienzo está no Porto, se calhar vai ser... Mas é a mesma opinião que eu vi em relação à... Sou da Lienzo agora está no mesma Porto, vai opinião se que o chamar Vitor, a mas não seleção. sou tão radical. Acho que quando for uma mais-valia, mas uma mais-valia mesmo, como que eu continuo a dizer Tu não és tão radical porque tu pensas isso. Se for do Porto, tudo bem. Se for dos não outros, tem não nada a vale a ver com pena. isso, não, Vitor. Agora, não, clubismos à parte, não tem nada a ver. Para mim, não. Estou-te a acabar de dizer que o Lima, em termos desportivos, que se calhar tinha lugar na seleção. Que Se calhar, quem é que tens lá melhor? Não, é o que eu estou a dizer. Quem tens lá melhor? Sim, mas estás a falar... Então é se calhar, tem lugar. Também estás a falar logo num... Diz uma coisa, num lugar tens um em jogador que... português que tem 10 golos marcados em 20 jornadas do Campeonato Espanhol. Tens um jogador que tem 10 golos marcados em 20 jornadas do Campeonato Português. Qual é que é melhor? Oh meu caro amigo, desde que eu vi o Ruben Miquel ser selecionável, eu já acredito em tudo. Mas porquê? Porque é jogador do Porto, Do Braga. ou do Braga. Não, isto, desculpa lá, é jogador do Flamengo. Não, agora é... O que é curioso é que nem quando se fala da seleção há aqui um bocadinho de tréguas à mesa. A seleção é um ninho de vespas e de interesses, pai, Isso parece-me que estamos todos de acordo. Aliás, vou fazer uma pergunta. O empresário do Lima, o Jorge Mendes,
Desconheço. Não, então não tem lugar na seleção. Pronto, porque a seleção é do Jorge Mendes. Exatamente. Esta semana também um facto que eu acho interessante, mas aqui para os lados do Benfica, é o facto de Luizão cumprir 350 jogos ao serviço do Benfica. É um senhor. A pergunta que eu te faria é, digamos, Luizão já vês como um histórico do Benfica? Acho que ganhou um lugar na história do Benfica. Acho que o Luizão não vai sair do Benfica tão cedo. Também Acabando a carreira. Não é isso. Acabando a carreira, acho que vai ficar. 34. Só sou para o atleta, não é isso que eu quis dizer. Acabando a carreira, vai continuar ligado ao Benfica. Porque não é qualquer jogador. Teve a oportunidade de sair e não saiu, não foi? Exatamente. Eu não sei se ele não saiu porque não pôde ou porque não quis. Se calhar optou por ficar. Tu sabes, o jogador quando quer, vai. Tem várias formas depois de o forçar a saída. Ainda é jogador para mais umas épocas, o Luizão? Sei que eu não sei quantos anos é que o Luizão tem. Sei que haja piadas como o Aliança. Eu não sei quantos anos o Luizão tem. 34? Fez ainda novo. Pois, o Aliança tem 35, vai fazer 36 avançado, até aos 40 tem. Aquele defesa italiano jogou até aos 39, não foi? Não, sim, e ainda está a jogar o Cannavaro. Cannavaro Tem 34 já. Acho que sim. Não. Acho que tem mais. Tem para aí 31, 32, não tem mais. Quem? O Luizão. Acho que tem mais. Mas já está para aí há 10 anos, aqui já está para aí há 10 anos. 9? Mas o Luizão veio para aqui muito novo. Pelo menos brancas não vejo nenhuma. O Luizão não chegou ao Benfica para aí com 20 anos ou 21 anos. Não. Mas eu acho que ele. Não, por isso é que eu digo que no 34 não tem. Não sei, não. Mas é um dos poucos jogadores que o Benfica tem. Não, e a nível de profissionalismo. É um jogador acima. É o capitão, nota-se que o Benfica tem. Aliás, quando o Benfica não jogava com o Luizão, havia se calhar uma equipa muito mais frágil e desde que o Luizão começou a jogar, o Benfica tem outras estruturas, não é? E é um jogador tem um peso muito grande. É o capitão. É uma coisa que falta ao Sporting, neste momento, não tem capitão. O Luizão é daqueles jogadores que se sente falta só da presença. O Garay é muito melhor por ter o Luizão ao lado e o Luizão acaba também por ser melhor por ter o Garay ao lado. Nesse aspecto, o Benfica tem ali uma dupla de centrais excelente. Passávamos agora à produção dos jogadores mais valiosos. Podíamos começar ali pelo Paulo Falcão. E um jogador que eu queria esta semana falar, que era o do Capel, que realmente é um jogador que também sente que veste a camisola. Aqueles jogadores que se sentem, ou pelo menos aparenta isso. Não foi por acaso que no dia de antes foi brindado com um gol, grande gol. Da oportunidade, da raça, merece também uma referência. O Capel. E acho que o discurso que ele tem, acho que é sincero, honesto. Posso estar enganado, mas. E tem 20 e poucos anos. 20 e poucos, sim. Tem 23. 24. Também não tem branca. Ele lá se o segura, senão não pode ser deixado. Pontuação dos jogadores. Olha, Rui, vou dar, para não ser injusto, vou dar ao Zezinho 3 pontos. Porque o Zezinho realmente foi um jogador que entrou, e já jogou noutros jogos anteriores e este jogo afirmou-se realmente como um pêndulo no meio campo ao pé do Rinaldo. Claro que o Rinaldo, sem o Rinaldo se calhar não teria o mesmo desempenho. O tal mistura que tu falas. Eu acho que o Zezinho fez um grande jogo. Depois vou dar um ponto, outro ponto, 2 pontos ao Capel, não é? Porque fez o gol da vitória e realmente mereceu. E vou dar um ponto, não sei se nós podemos dar aqui só aos jogadores ou à equipa, porque se pudéssemos dar aos jogadores, pronto. Individual. Eu dava ao Josualdo por ter apostado na equipa e por ter mas não tinha muito mais por onde apostar. Mas foi preciso coragem para pôr aqueles jogadores, já podia ter posto outros. Tinha outros jogadores no banco. Mas vou dar um ponto ao Patrício, porque realmente uma vez mais o Patrício segurou a vitória do Sporting e uma vez mais mostrou que é dos melhores guarda-redes do mundo. Mas aqui o Sporting faz o pleno. Sim. Na tua opinião. Vítor. Eu vou dar novamente 3 pontos ao Lima,
pelo penalti que marcou. Devíamos estar proibidos de dar pontos aos jogadores da nossa equipa. Vocês estão-se a rir, mas eu acho que como espectador que temi mais do que ele ali com aquela responsabilidade. Por acaso achei engraçado. Porque não é fácil o arte marcar, mas também não é, Sim, não é sim, fácil marcaram os os jogadores sim, marcarem sim, o estava penalti. o peso todo. Desculpa em interromper, cima. mas por acaso achei engraçado as imagens que mostraram quando o Lima marcou o golo. Um adepto de Benfica de costas a abraçar o outro. É normal. Quer dizer, ele não viu o golo. Foi golo, estava de costas e abraçou, só ele nem quis ver o Muita emoção. É normal e vou-te já É o dizer, acreditar. se fosse Cardoso, Ui, ai tremias, Jesus, ia Ou o Jackson, ou o Jackson. o Sammy Davis também era capaz, era menino para Depois isso. Jackson falhou um penalti esta época. O Lima também já falhou um penalti esta época. portanto. Está bem, mas Mais um penalti marcado aos 92, não é? O Cardoso Do falha Moreirense. bastantes meio. Mais um Vitor, penalti. 2 pontos para quem? 2 pontos para quem, olha, vai para o Luizão, porque acabámos de falar nele e acho que... Pode ser o Sporting, um pontinho. Não. Um motinho. Não, vou dar um ponto ali ao Sammy Davis, pelo gol que marcou. Estás doente hoje. Não, Estás é um doente. grande gol. É um gol à ponta de lança. Por acaso é um grande gol. Sim, torna o futebol simples. Pedro. O futebol às vezes é complicado. Sim, e Pedro. não tornou aquele. Eu vou teus dar, eleitos, eu vou dar quem os 3 pontos ao Jackson, porque mais uma vez, como o Vitor disse, é um grande golo mesmo. Qualquer adepto de futebol, não seja do Porto, é um grande golo. E agora esta semana vou mudar um bocado, porque eu estive a ver o Passos Ferreira, que é uma equipe que tem-me chamado a atenção. Terceiro lugar, não é? Só que jogar com o Benfica, ele já está Não. Exatamente, terceiro lugar. Isoladíssimo. Isoladíssimo. E tem, além de uma bela equipe, um belo treinador, tem ali 2 ou 3 jogadores muito bons. Eu vou dar 2 pontos ao Josué, que é um número 10 fantástico. Para uma equipa, o Passos Ferreira joga, acho que neste momento se calhar teria lugar até numa equipe mais, não digo mais forte que o Passos Ferreira está em terceiro, não é? Mas num Braga se calhar. E vou dar 1 ponto ao Vítor, que é aquele jogador que o Benfica acho que esteve interessado e que realmente também ali no meio campo é o número 8 fantástico. Isto estava contratado, não? Não, parece que não surgiu nada, a não ser que seja no final da época, mas é muito bom jogador, muito bom jogador. Vitor, Eu só queria lamentar o que se passou no Braga Passos de Ferreira, porque infelizmente cada vez é mais difícil ir-se ao futebol. São cenas, parece que estava a ver o jogo do terceiro mundo, ou no Egito, quer dizer, assim, num país... A falta de policiamento, que é uma questão económica. E falta de respeito das pessoas, falta tanta coisa, falta de educação, falta... Muito bem. Como estamos em Alvalade, vai caber a honra aqui ao Paulo Falcão encerrar o programa. Paulo? Então, vou colocar uma questão aqui ao Vítor, e a questão que eu coloco ao Vítor é a seguinte: com estas jornadas que faltam agora para o final do campeonato, e visto que o Benfica, e neste caso o Porto, com este penalti agora marcado, porque é preciso ter coragem de marcar um penalti e acabar o jogo, se o Vítor acha que até ao final do campeonato os árbitros vão ser capazes de ter este tipo de atitudes, ou seja, se o Benfica tiver um penalti a favor para ganhar ou empatar, ou o Porto, se os árbitros vão marcar este tipo de lances e não olhar para outro Depende tipo de... dos árbitros. Se for o Proença, não. Acho que não, mas ainda quero acreditar que há árbitros sérios e honestos. Então achas que nada está... Acho que as manobras vão Ainda começar vão a cada continuar. vez a intensificar mais. Ainda não estás preocupado? Não tenho dúvida. Assim, eu estou preocupado, estou sempre, porque se não for até ao Dragão, vai ser no Dragão. A gente sabe o que é que a casa ganha. Então é um caso perdido então para ti o campeonato? Eu espero bem que não, mas é assim, mas tenho que sempre ter receio. Tenho que sempre ter receio. É sempre uma história. Vai tirar a toalha ao É chão. sempre uma história. Não, Chegamos tiro. ao final do campeonato, acusam-nos de bullying. É sempre uma coisa, são sempre os desgraçados, prejudicados, nós é que é Agora ali É para o Pedro Camões, Muito bullying. eu gostava de lhe perguntar, sendo o Porto o Barcelona aqui de Portugal, por quantos é que vai ganhar ao Málaga? Sendo uma equipa que está em quarto lugar, não sei, por sei quantos é que vai ganhar? sei que o Barcelona de Espanha empatou com o Málaga, portanto, Vocês- se ganharmos já estamos a fazer melhor. Não, acho que amanhã somos favoritos e vamos ganhar. Penso que até na eliminatória somos favoritos. Ou seja, o Málaga não é um adversário que vos meta muito
receio. Dos possíveis, acho que era o... Eu acho que Outros mais eles acessíveis. só têm receio mesmo do Benfica, acho eu, aquilo que tenho visto ultimamente. Nesta época, acho que foi a equipe que se calhar temos mais dificuldades que o Benfica mesmo. Okay. Muito bem, chegamos então ao final de mais um programa. Agradeço aos três mais uma vez a vossa presença e nós voltamos então 2 a 8 dias com mais um Casa dos Grandes. Então, até à próxima semana.